Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje, dando sequência em nossos devocionais, faremos nossa breve reflexão sobre o livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 32 a 35. Farei a leitura nesse momento. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Uma passagem bastante breve, irmãos, mas que nos mostra mais um pouco daquele movimento que Deus estava fazendo no princípio da sua igreja, né? Realmente o mover do Senhor aqui que nós vemos, não somente nessa passagem, mas nas passagens anteriores, né? O crescimento da igreja se dando de maneira incrível e o poder do Senhor sendo operado por meio de seus servos, né? Nós vemos aqui, principalmente Pedro, né? Ele já havia curado pessoas em Jerusalém, né? Deus havia feito isso por intermédio dele. E nós vemos aqui que ele segue fazendo isso. E decorrente disso nós vemos alguns resultados, né? Então nós vamos aqui dar uma breve passada por essa passagem, né? E nós vemos aqui logo no início que o caso de Enéas era um caso muito grave. Nós vemos aqui que ele estava há 8 anos numa cama, então era um caso extremo de saúde. Não se tratava de fato de algo curável, digamos assim. Era algo que realmente necessitava de algum tipo de intervenção que não era possível pelos métodos humanos, né? E Deus escolhe justamente esse tipo de pessoa para, através do seu apóstolo, mostrar o poder de Jesus Cristo, né? E é isso que nós vemos basicamente aqui, né? Quando Pedro diz diretamente a Enéas, Jesus Cristo te cura, ele não está fazendo isso em seu próprio nome. E nós já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, mas é sempre importante ressaltar. Todos esses eventos maravilhosos, todos esses milagres, tudo isso que era operado aqui, não apontava para cada um daqueles indivíduos que estavam sendo usados por Deus, né, naquele momento, e que os relatos bíblicos nos mostram. Mas tudo isso aponta para Cristo. E é o que acontece aqui. Ele fala literalmente: Jesus Cristo te cura. Ele fala isso para Enéas. Então, recapitulando, uma doença incurável, praticamente. A época mesmo era algo incurável, realmente, né? E talvez até nos dias atuais, um paralítico, a gente não ouve que um paralítico voltou a andar por conta da medicina, né? Enfim, não é algo habitual isso. E a época muito mais maravilhoso, um homem nessa situação voltar a andar, né? E então Pedro passa por esse local e Deus ordena que ele faça dessa maneira, e dessa maneira ele faz, em nome de Cristo, ele cura aquele homem. Então, outro ponto muito interessante para notarmos aqui, né? E a passagem diz, de maneira literal, Jesus Cristo te cura, é isso que Pedro diz para Enéas, né? E nos chama a atenção isso pelo fato de que ele não disse Jesus Cristo te curou ou Jesus Cristo irá te curar. Ele aplica isso ao tempo presente, né? Que é algo muito mais interessante do que se ele falasse: Jesus Cristo vai te curar, né? Aguarde, espere 1, 2 dias, ou espere 1 hora, 15 minutos, seja o que for. Mas ele fala: Jesus Cristo te cura, e imediatamente aquele homem é curado, né? Isso nos mostra mais uma vez que Cristo, que ele de fato é aquele que opera esse tipo de milagre, por intermédio dele. Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Não há nada, exatamente nada na criação que não esteja à disposição de Cristo para que ele cumpra os propósitos soberanos de Deus. Até uma célebre frase, né, de Abraham Kuyper, que diz mais ou menos isso, que não há 1 centímetro quadrado em toda a existência humana sobre qual Cristo, que é grande soberano sobre todas as coisas, não diga é meu. Então não tem nada na existência humana que Cristo não olhe e diga: isso aqui é meu.
né? Então realmente é incrível o poder de Cristo. Nós precisamos a cada dia frisar isso. Cristo ele não foi somente um homem sábio, não foi somente alguém que aplicou a paz a esse mundo, que ele foi exemplo de amor e tantas outras coisas, mas ele realmente é Deus. Cristo ele nos deixa esse legado através das Escrituras, onde nós conseguimos ler e interpretar a sua vida, nos mostrando que Cristo era Deus, né? E é Deus, continua sendo. Há uma distinção muito grande entre a concepção de mundo de que Cristo foi um grande sábio, né, da concepção de que nós temos, que é uma concepção bíblica, de que Cristo é Deus, é o próprio Deus encarnado. Somente Deus pode operar esse tipo de milagres, irmãos. Nenhum outro pode fazê-lo. E outro ponto, finalizando agora, né, nós vemos aqui, ó, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então todo aquele evento, tudo aquilo acontece, né? Um homem paraplégico ali que estava numa cama há 8 anos, ele é curado imediatamente, nos mostra a soberania de Deus sobre a vida desse homem, né? Sobre toda a realidade dele, e esse homem levanta daquela cama e serve de testemunho para que outras pessoas se convertam. Isso nos mostra uma coisa muito importante, né? Isso é um alerta para esses que se dizem os milagreiros de hoje em dia, né? De muitas igrejas por aí, que infelizmente têm colocado o nome de Deus de uma forma totalmente equivocada, né, na sociedade. Quando um milagre acontece, quando um tipo de evento especial acontece, como vemos nas Escrituras, né, isso sempre é feito para a glória de Deus. Não tem outro motivo para o qual isso é operado, né, pelo Espírito Santo, operado por Deus, pelo próprio Cristo curando alguém. Isso só acontece realmente para isso, para que Deus seja glorificado. E nós vemos que Cristo foi glorificado pelo fato de que alguns passaram a crer nele pelo motivo de que ele havia curado aquele homem que estava há tantos anos naquela cama, né? E então é isso, nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos que lembrar sempre, principalmente em nossos dias, que esse Deus das Escrituras, esse que se apresenta a nós, aquele que opera milagres também, sempre para seus propósitos, seus propósitos santos, soberanos, que nós não conseguimos entender, ele é o nosso Deus. Não há diferença, esse Cristo é o mesmo Cristo que morreu por nós. Então lembremos disso, que possamos fazer essa reflexão diariamente, entendendo que Cristo ele realmente é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Não há doença, não há nada que possa detê-lo. Ele é maravilhoso e é nosso Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.